Sabe o que você vai ver quando está na estrada na maior parte do tempo? Você espera que seja apenas um dia normal, com muito pouco tráfego. Mas, de vez em quando, você vê algo que é quase indescritível. Quando eu era caminhoneiro de longa distância nos Estados Unidos, cerca de 10 anos atrás, adorava a liberdade que vinha com o trabalho, mas odiava quando era obrigado a dormir ou ficar durante a noite em áreas suspeitas. Nunca esquecerei a vez em que fiquei tão assustado que decidi deixar um posto de caminhões e dirigir até o próximo, alguns quilômetros de distância, enquanto estava meio adormecido por causa do que vi. Era o meio da noite, eu estava transportando carga de Oregon através do país para a Carolina do Norte. Então era o segundo dia de viagem. Mesmo que eu tivesse conseguido algumas horas de sono na noite anterior, estava absolutamente exausto. Lembro-me de olhar para o relógio e ver que eram 23h35. Iria parar na próxima estação de descanso ou posto de caminhões que visse para dormir algumas horas. Depois de decidir procurar um lugar para estacionar, acabei dirigindo por mais 10 a 20 minutos antes de finalmente parar. Naquele momento, juro que senti minhas pálpebras fechando para mim. Nada me assustava mais do que dirigir cansado. Eu tinha visto muitos acidentes acontecerem na estrada porque os motoristas adormeceram ao volante. Nunca quis que isso acontecesse comigo. Portanto, estava ansioso para estacionar o caminhão e encerrar a noite. Mas ao entrar no posto de caminhões, notei uma série de luzes piscando vindo do campo gramado ao lado dos banheiros. À medida que me aproximava e as luzes do meu caminhão iluminavam, percebi que não eram luzes que eu estava vendo, eram velas. Reduzi a velocidade do meu caminhão até parar completamente. Estreitei os olhos para focar minha visão no campo. Fiquei chocado ao ver 3 pessoas em pé ao redor de uma das mesas de piquenique do lado de fora dos banheiros. Todos os 3 estavam vestidos com roupas escuras e capuz, ocultando seus rostos a ponto de eu nem conseguir distinguir se eram homens ou mulheres. Eles simplesmente estavam ali ao redor de algumas velas acesas. Ao me aproximar da mesa ao lado deles, notei algo brilhante. Quando percebi o que era, imediatamente comecei a planejar a melhor maneira de sair daquele posto de caminhões. Em cima da mesa, ao lado das figuras encapuzadas, notei algo brilhante. As 3 pessoas se voltaram para encarar meu caminhão e começaram a se aproximar. Essa caminhada lentamente se transformou em uma corrida, à medida que eu continuava a mover meu caminhão. Felizmente, consegui engatá-lo na marcha e começar a sair do posto de caminhões antes que chegassem ao lado do passageiro. Mas olhando pelo retrovisor, pude ver uma das figuras encapuzadas no estacionamento, banhada pela luz vermelha dos meus freios. Após deixar o primeiro posto de caminhões, dirigi o mais rápido que pude para encontrar o próximo. Felizmente, estava perto o suficiente para que eu não adormecesse ao volante, mas longe o bastante do que eu tinha acabado de encontrar no outro posto para me sentir seguro o suficiente para finalmente descansar. Claro, acordei várias vezes durante a noite porque achava que estava ouvindo coisas, mas o posto de caminhões, onde acabei parando, tinha outros 2 caminhões, então me senti um pouco mais seguro. Ainda não consigo nem começar a explicar o que vi naquela noite. Tudo que sei é que estou feliz por ter continuado dirigindo. Como motorista de caminhão, aprendi com o cara com quem comecei que, acima de tudo na estrada, você deve respeitar outros motoristas, especialmente outros caminhoneiros. Isso ocorre porque, ao contrário da maioria dos outros motoristas, entendemos a mecânica desses enormes caminhões que estamos dirigindo. Sabemos quanto espaço é necessário para parar adequadamente, entre outras coisas. Além disso, também sabemos o quanto um dia inteiro de direção pode ser estressante. Então, um pouco de cortesia sempre ajuda muito. No entanto, às vezes outros motoristas na estrada nem sempre estendem a mesma cortesia, e as coisas podem ficar um pouco arriscadas. Houve uma noite em que estava em uma viagem do Brasil para os Estados Unidos e tinha dormido durante o dia inteiro, planejando dirigir durante a noite quando havia menos tráfego na estrada. Para minha surpresa, cerca de 20 minutos após o início da minha viagem, acabei atrás de outro caminhão com placas dos Estados Unidos. Assumi que seria inteligente manter meu ritmo com esse motorista. Não queria arriscar ultrapassá-lo na pequena rodovia de 2 pistas em que estávamos, apenas no caso de o motorista estar se sentindo cansado ou algo assim.
No entanto, suponho que ele não gostou de ter outro caminhão atrás dele, porque ele continuou acionando. Em um momento, até vi o braço dele saindo pela janela, como se estivesse tentando me sinalizar para ultrapassá-lo. Então, foi exatamente o que fiz. Mudei para a faixa da esquerda e comecei a acelerar. No entanto, quando a cabine do meu caminhão alinhou com a dele, notei que ele estava acelerando para igualar minha velocidade. Não gostei disso nem um pouco, e então olhei para o lado e vi que ele estava gritando pela janela em minha direção. Eu não queria que a situação escalasse, então decidi aumentar ainda mais a velocidade para permitir que o outro motorista se afastasse de mim. No entanto, enquanto começava a desacelerar, pude ouvir ele tocando a buzina freneticamente. Então, do nada, ele começou a entrar na minha faixa, forçando-me a desviar para o acostamento enquanto continuava a diminuir a velocidade. Tentei acionar minha buzina, mas duvido que ele tenha ouvido acima do barulho da sua própria buzina, que ainda estava tocando alto. Conforme ele continuava a transitar para a faixa da esquerda, não tinha para onde ir, então pisei nos freios na esperança de evitar o pior. Mas não tive sorte. O motorista continuou a me forçar para fora da estrada, e ao bater na defensa metálica, ela não foi forte o suficiente para conter o caminhão maciço, que foi forçado a colidir com ela. Depois de bater na defensa metálica, fui deslizando lentamente pelo lado da estrada em direção a um barranco. Felizmente, o caminhão não capotou nem nada do tipo, então me reuni e consegui me concentrar um pouco. Peguei meu celular no bolso e comecei a ligar para a polícia para relatar o incidente. Estava tão concentrado no celular que não percebi que o outro motorista deve ter parado mais adiante na estrada, porque antes que eu percebesse, ouvi o som de algo batendo contra a janela do lado do passageiro. Olhei para o lado e vi que era outro motorista, e ele estava gritando o mais alto que podia para eu sair do caminhão. Não parecia que ele queria me ajudar, mas sim que ele queria me machucar. Mesmo que estivesse escuro, eu conseguia ver claramente as veias saltando de seu rosto enquanto ele continuava a gritar e a socar o vidro periodicamente. Ele tentava abrir a porta do passageiro, mas eu a tinha trancado antes mesmo de começar a dirigir naquela noite, então não havia como ele chegar até mim. Felizmente, a polícia chegou e conseguiu prender o outro motorista. Após uma busca em seu caminhão, eles descobriram por que ele estava agindo tão agressivamente. No banco do passageiro, encontraram resíduos espalhados que acreditavam ser drogas, e também encontraram um cachimbo em um dos bolsos do motorista. No final do dia, estava agradecido por estar vivo e feliz que o maníaco foi preso. Infelizmente, meu caminhão teve que ser rebocado dali, e isso acabou indo para o meu registro, o que, se você é um motorista, sabe que nunca é bom. Houve uma noite em que estava em uma viagem do Brasil para os Estados Unidos e tinha dormido durante o dia inteiro, planejando dirigir durante a noite, quando havia menos tráfego na estrada. Para minha surpresa, cerca de 20 minutos após o início da minha viagem, acabei atrás de outro caminhão com placas dos Estados Unidos. Assumi que seria inteligente manter meu ritmo com esse motorista. Não queria arriscar ultrapassá-lo na pequena rodovia de 2 pistas em que estávamos, apenas no caso de o motorista estar se sentindo cansado ou algo assim. No entanto, suponho que ele não gostou de ter outro caminhão atrás dele, porque ele continuou acionando. Em um momento, até vi o braço dele saindo pela janela como se estivesse tentando me sinalizar para ultrapassá-lo. Então foi exatamente o que fiz. Mudei para a faixa da esquerda e comecei a acelerar. No entanto, quando a cabine do meu caminhão alinhou com a dele, notei que ele estava acelerando para igualar minha velocidade. Não gostei disso nem um pouco, e então olhei para o lado e vi que ele estava gritando pela janela em minha direção. Eu não queria que a situação escalasse, então decidi aumentar ainda mais a velocidade para permitir que o outro motorista se afastasse de mim. No entanto, enquanto começava a desacelerar, pude ouvir ele tocando a buzina freneticamente. Então, do nada, ele começou a entrar na minha faixa, forçando-me a desviar para o acostamento, enquanto continuava a diminuir a velocidade. Tentei acionar minha buzina, mas duvido que ele tenha ouvido acima do barulho da sua própria buzina, que ainda estava tocando alto. Conforme ele continuava a transitar para a faixa da esquerda, não tinha para onde ir, então pisei nos freios na esperança de evitar o pior. Mas não tive sorte.
O motorista continuou a me forçar para fora da estrada e, ao bater na defensa metálica, ela não foi forte o suficiente para conter o caminhão maciço, que foi forçado a colidir com ela. Depois de bater na defensa metálica, fui deslizando lentamente pelo lado da estrada em direção a um barranco. Felizmente, o caminhão não capotou nem nada do tipo. Então, me reuni e consegui me concentrar um pouco. Peguei meu celular no bolso e comecei a ligar para a polícia para relatar o incidente. Estava tão concentrado no celular que não percebi que o outro motorista deve ter parado mais adiante na estrada, porque antes que eu percebesse, ouvi o som de algo batendo contra a janela do lado do passageiro. Olhei para o lado e vi que era outro motorista, e ele estava gritando o mais alto que podia para eu sair do caminhão. Ahn, não parecia que ele queria me ajudar, mas sim que ele queria me machucar. Mesmo que estivesse escuro, eu conseguia ver claramente as veias saltando de seu rosto enquanto ele continuava a gritar e a socar o vidro periodicamente. Ele tentava abrir a porta do passageiro, mas eu a tinha trancado antes mesmo de começar a dirigir naquela noite, então não havia como ele chegar até mim. Felizmente, a polícia chegou e conseguiu prender o outro motorista. Após uma busca em seu caminhão, eles descobriram por que ele estava agindo tão agressivamente. No banco do passageiro, encontraram resíduos espalhados que acreditavam ser drogas, e também encontraram um cachimbo em um dos bolsos do motorista. No final do dia, estava agradecido por estar vivo e feliz que o maníaco foi preso. Infelizmente, meu caminhão teve que ser rebocado dali, e isso acabou indo para o meu registro, o que, se você é um motorista, sabe que nunca é bom. Se você gostou desses relatos assustadores, por favor deixa o like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. E lembre-se, quanto mais fundo você olha, mais o vazio olha de volta para você.